continuada aqui do Hospital Albert Hasse, e em nome do superintendente do IDETEC, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humano, doutor José Cláudio Romero, e da nossa diretora de ensino e pesquisa aqui do HGG, doutora Fátima Lindoso, quero agradecer a todos pela presença, em especial ao doutor Humberto por ter aceito o nosso convite. O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção do Prego Rosa foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção do câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Desde então, ela é promovida anualmente. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, com o intuito de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade causada pela doença, que ainda é assustadora. O objetivo do Outubro Rosa 2021 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Este ano a campanha traz o tema Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Pois sabemos o quanto antes a doença for descoberta, mais chance ela tem de cura. Realizamos hoje o dia D no HGG, e uma energia cor-de-rosa tomou conta do nosso hospital. E várias atividades foram programadas para este mês, e dando continuidade à nossa programação, e para falar sobre os aspectos atuais do tratamento do câncer de mama, convido o Dr. Humberto Carlos Borges, que é médico mastologista e especialista em oncoplastia mamária pela Sociedade Brasileira de Mastologia e médico do Corpo Clínico do Serviço de Mastologia do HGG. Seja bem-vindo, Dr. Humberto, boa noite, fique à vontade. Boa noite, muito prazer que eu venho novamente participar dessa campanha, né, do Outubro Rosa, e realmente hoje foi um dia bem diferente aqui na HGG, né, um dia que a gente pode considerar que é uma causa muito nobre, mas um dia que foi muito, assim, até festivo, né, os funcionários, todos tinham aquela energia cor-de-rosa no sentido de estar fazendo bem, né, de tentar a conscientização. Então, eu achei muito interessante mesmo, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esses aspectos, né, do câncer de mama. E, começando a aula, gostaria de, primeiramente, fazer os parabéns, né, que agora está se aproximando muito, agora o aniversário de Goiânia, né, e do aniversário da minha cidade natal, que foi esses dias também, e eu gostaria de parabenizar todos os habitantes ali, os meus conterrâneos também, de Santa Helena de Goiás. Então, para a gente poder falar sobre o Outubro Rosa, primeiramente, venho falar um pouco sobre a importância do câncer de mama, né? E lá de antigamente, dos tempos antigos, ele foi já visto sua importância, porque mesmo assim, antes de saber o que era muito, chamava muita atenção, porque era um câncer de nível social, do convívio social, ele interpelava e fazia muita alteração no convívio social daquela mulher, né? Não só na sua intimidade. Por exemplo, o sacerdote Inhotep, de 2500 já antes de Cristo, seria a primeira descrição de uma lesão que provavelmente foi apresentado como câncer de mama, né? É um termo que foi citado por Hipócrates, o pai da medicina. E a importância são milhares de mortes em mulheres do mundo, cerca de 66.280 mortes para este ano. E se pensar que 61,61% de cada 100 mil mulheres, todos os cânceres, todas as mulheres que possam estar cometidas por câncer, dá praticamente um quarto de todos os cânceres. Então, devido à importância dessa doença. As alterações genéticas que a gente pode ter
acontecendo em células mamárias, as quais se replicam de maneira desordenada e incontrolada, causando tumores com potencial metastatização. O tumor é multifatorial e heterogêneo também, né? São vários fatores que podem desencadear. Os fatores de risco que contribuem para o aumento de desenvolver a doença são vários, né? Que podem ser fatores de risco, podem ser mutáveis ou imutáveis também. Então, fatores genéticos, hereditários, podem ser mutáveis, não podem ser mudados, né? A pessoa nasce com aquela carga genética. Já fatores de história reprodutiva, história hormonal, os fatores ambientais podem ser modificados até determinado ponto, né? Os estilos comportamentais, como obesidade, estilo de vida, esses sim nós podemos ter ligação e mudança direta com relação a eles, né? Então, os fatores hereditários genéticos, aproximadamente 5 a 10% seguem padrão de herança mendeliana, que é uma autossômica dominante, e são considerados estritamente hereditários, né? As síndromes familiares com alta incidência de câncer de mama precoce e outras neoplasias também. Existem síndromes de 50% de chance de familiares de primeiro grau terem a mesma mutação e terem essa doença. Então, isso vai entrar com a gente pode utilizar os aconselhamentos genéticos, testes genéticos mais modernos, estratégias de triagem e prevenção desses indivíduos para que não sejam afetados. Genes de alta penetrância, como BRCA1 e 2, TP53, TEM e CDH1, a gente pode até discutir sobre cirurgias redutoras de risco de mama, como a utilização de medicação em pessoas sadias para que não desenvolvam já a doença, né? Os genes de penetrância moderada, como esses genes CHEK1, POB2, principalmente esse RAD51, exigem segmento personalizado com orientação diferenciada quanto à população. Então, existem síndromes que vão ter doença de mama associada a doença não de mama, como, por exemplo, doença tireoidiana e lesão de pele, síndrome de Cohen. Síndrome de mama, doença de cólon, que é o intestino grosso, câncer de pâncreas e manchas pigmentadas na mucosa oral, pode ser um indivíduo apresentando a síndrome de Petechier. Síndrome de Liefeld-Mehring, como carcinoma de mama, sarcomas, lesões de cérebro, CA e carcinoma infantis, a gente tem que pensar por que o médico mastologista, às vezes, tem por interesse perguntar sobre se você já teve um parente com câncer do intestino também, né? O mais clássico é sempre a gente perguntar na nossa entrevista clínica: algum parente teve câncer de mama ou câncer de ovário? Que são as doenças mais comuns. Mas as outras síndromes também podem fazer, corroborar com o diagnóstico de câncer de mama ou risco de câncer de mama no futuro. Então, causas que podem ser modificáveis ou não. O sexo, né, até que prova o contrário, genético, né, não pode ser modificado. Menarca precoce e menopausa tardia, né, pode acontecer que as mulheres vão ter muitos ciclos no decorrer da vida, e a partir daí vão ser muito estimuladas por estrogênios, né? A idade do primeiro filho, que é a idade da primeira gestação, e a paridade, quantidade de filhos, né? Passa a ser quantidade maior de filhos passa a ser protetor. A amamentação, então, divulgada, e tanto que a gente luta também para poder, nessa guerra, né, para poder a gente tentar estimular a amamentação, principalmente a alimentação nos primeiros meses de vida, né? Isso também seria um fator de defesa do organismo da mulher. Se aquela criança que teve uma radiação ionizante sobre o tórax, como os tumores de infância, tumores de mediastino, né? Linfomas, então essa criança até 8 anos depois que ela teve essa exposição à radiação, ela tem que começar a pesquisar, né? Sobre câncer de mama no futuro, né? A alimentação, o consumo de álcool, o tabagismo e o estilo de vida que eu vou comentar posteriormente. Então, a quantidade de ciclos na vida são importantes na vida da mulher. Se a mulher teve a primeira menstruação com menos de 12 anos, ela vai passar muitos anos menstruando. E a menopausa com mais de 55, passou muitos anos menstruando também. Então, quanto mais a mama dela é estimulada pelos hormônios do ciclo menstrual, então, mais comumente ela pode ter
essas mamas bombardeadas por hormônio e, consequentemente, maior risco de mutações. A idade da paridade, né? Quanto a mulher teve filho após 30 anos de idade, a cada ano também acrescenta uma certa incidência no risco dela ter câncer de mama, né? Ah, mas ela não teve filho, ela vai ter câncer de mama. Não é isso, é que são dados que, em comparação com a população que não tem esse tipo de alteração, a paciente tem realmente um incremento, um aumento dessa incidência. A amamentação tem que ser exclusiva, prolongada, né? Que vai diminuir a variação hormonal e a variação das células da mama. Então, quanto mais tempo a mulher também amamentar, mais vai ser segurança para ela. E aqui, né, a obesidade. Quanto mais a gente pensa que existe um incremento do peso, a gordura, que ela é uma gordura periférica, ela vai trabalhar com a fabricação de hormônios, principalmente esteroides. E esse hormônio ele vai atuar sobre o tecido mamário. Então, quanto mais o paciente estiver acima do peso, tanto na incidência do câncer de mama, como no tratamento do câncer de mama, às vezes pós-tratamento, o paciente ganhar peso, também não é o recomendável. Seria ideal que ela reduzisse o peso e não ganhasse peso. Por que aumenta? É um aumento do fator de risco, ele não determinante, uma inflamação na resistência à insulina, hiperglicemia, das complicações sistêmicas do diabetes e da obesidade, né? Ele aumenta o risco de progressão da doença, principalmente naquelas mulheres com IMC acima de 30. Então, pensa em IMC 35, 40. Quanto mais aumentar o IMC, a paciente pode estar sujeita a câncer de mama. E naquela paciente que já ia ter câncer de mama e não tem redução de peso, tem tumores maiores, mais agressivos e mais chance de recidiva, certo? Então, a Universidade da Suíça, de Freiburg, pesquisou uma maior propensão a quadros metastáticos simplesmente pela obesidade. Então, aquela paciente mais obesa tem chance de ter quadros mais difíceis de tratamento de câncer de mama, né? Quadros que vão dar metástase à distância. E tabagismo, etilismo, o consumo de carne, que a gente coloquei aqui como exemplo o churrasco, né? O churrasco que a gente prefere, né? Que a gente vê. Felizmente está saindo um pouco da moda, a gente quase não vê as pessoas jovens começando a fumar, mas esse aqui está entrando na moda, né? O narguilé, que é uma prática muito nociva à saúde, né? Vocês vão ver a utilização também de comida sempre... a gente pode pensar em burn, né? Queimada, né? O churrasco é uma carne queimada na brasa. Então, apesar de ser muito gostoso, né? Eu praticamente aprecio. O tabagismo é controverso, porém atualmente considerado como fator de risco. Se você imaginar que 4,9 milhões de óbitos anuais no mundo são derivados do cigarro, né? Estou falando de cigarro agora, contra 4,55 bilhões de casos no mundo de mortes por Covid-19. Aqui a gente abre lá dentro que eu acho que essas mortes por Covid vão até ser maiores, porque deve haver muita ainda subnotificação, principalmente em alguns países, né? A gente imagina de subnotificação, alguns eu acho que tem super, mas é só uma tendência a gente pensar que de maneira dos dados oficiais, o cigarro mata mais todo ano do que a Covid. Então, é uma coisa muito importante. 4.700 substâncias tóxicas por tragada, né? Que é o ato de puxar o cigarro. Etilismo é um termo que é difícil porque ele é desconhecido pela maioria das mulheres. Então, muito grande parte das mulheres não conhece esse fator de risco. Cigarro todo mundo entende, o uso de hormônios tudo bem, mas o etilismo não. 5% apenas das mulheres conheciam esse fator como fator de risco para câncer de mama, segundo o estudo inglês, né? E aqui o churrasco, na Universidade de Carolina do Norte, diz que aumenta em 23% a taxa de mortalidade para câncer de mama se as mulheres não mudarem a dieta depois que adquirem a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia e o New England, sobre o uso e abuso de hormônios, existe um aumento de incidência com dose prolongada,
sem, contudo, ser imperativo interromper o uso do anticoncepcional oral. Por quê? Porque é importante também a gente impedir ou determinar uma gravidez quando a paciente assim desejar. Então, a gravidez não planejada, né, antigamente a gente chamava de indesejada até, então, ela tem a sua noção, inclusive, aumenta a mortalidade das mulheres, né? Então, o uso de anticoncepcional, geralmente, os outros riscos que esse paciente tem, né, tem que ser levado em consideração, né? E as terapias hormonais, como o Lancet, né, que faz uma meta-análise, que aumenta 26% em relação às mulheres que nunca utilizaram. Hoje em dia, a gente pensa muito no risco-benefício das mulheres utilizarem o hormônio por tempo determinado. Hoje em dia, a gente pensa em 5, no máximo 7 anos, a gente está tendencioso a utilizar o hormônio por 5 anos, a terapia hormonal, naquelas pacientes bem sintomáticas. Naquelas que têm um climatério compensado, aí a gente imagina que outros tipos de atividade, exercício físico, né, redução de peso, poderia ajudá-la mais do que talvez o hormônio, né? Lembrar que não existe só o câncer de mama, existe a osteoporose. Então, por ser fator protetor contra a osteoporose, a utilização dos hormônios tem que ser levada em consideração. Então, por isso que a gente fala, antigamente a gente utilizava por vida inteira, depois passou para 10, para 12 anos, 7 anos, vem caindo para 5 anos, né? Então, vocês vão ser multiplicadores de informação a partir daqui, e tem aquela amiga, aquela parente que usa hormônio tem 20 anos. Quando a gente pega no consultório, paciente que usa hormônio há 25 anos, né? E às vezes ele não é tão sintomático mais, mas é pelo uso, pelo hábito de usar o hormônio, a terapia hormonal, né? Os hormônios que são próprios anabolizantes, né? Esses podem fazer mal. Então, são usos de abuso. O paciente que é competidor, às vezes, que queria ter um shape, os bodybuilders, né? Esse hormônio também tem sua alteração para câncer de mama. E pensar em equilibrar o estilo de vida, equilíbrio entre trabalho e ocupação. Aquela mulher que fazia tudo, uma mulher super mulher, que fazia tudo, cozinhava, cuidava de filho, trabalhava fora, cuidava, né, do marido, como se ele tinha que ser cuidado também. Hoje em dia, ela tem que ter mais focada em lazer e satisfação e tentar evitar o estresse, porque tudo isso faz com que o estilo de vida dela seja nocivo para o desenvolvimento do câncer de mama também, né? Atividade física, a alimentação, como eu coloquei anteriormente, redução de peso, evitar abuso de medicamentos hormonais e realizar a sua triagem adequada. A gente chega aqui no momento que é importante a gente falar também, mais para frente eu vou comentar, sobre a triagem do câncer de mama. Como eu falei que são heterogêneos os tipos histológicos de doença, tem doença pré-maligna, tem características que alterações que a doença dá, tem características imunológicas dessa doença e o comportamento dessa doença. Tudo isso a gente vai tentar reduzir para alterações clínicas, alterações de exame físico, em exames de imagem. Vou falar um pouco da importância da mamografia, o papel do ultrassom, ecografia, ultrassom, as perspectivas futuras e até da ressonância nuclear magnética. Alterações do câncer de mama. Tudo aquilo que mudar a estrutura da mama for algo que não existia anteriormente, que foi perceptível agora, de maneira, às vezes, abrupta, tem que ser levado em consideração. Eu falo de alterações de nódulos, eu falo de abolamentos, retrações, alterações no mamilo, secreções mamárias, vermelhidões na mama, sintomas como prurido, né, que é a coceira no bico do peito, né, sensação de peso, sensação de calor na mama e sensação, no final das contas, até de dor na mama, que é um dos menos comuns, mas é o que a gente pode inferir também como uma alteração de risco. A gente é procurado muito no consultório por dor na mama que às vezes não tem relação com câncer, mas que a gente fica satisfeito do paciente estar tomando seus cuidados, está bem alerta quanto a esses sintomas, né? Corretamente, tudo que tem no tórax da mulher, na região axilar, abaixo um pouco da mama, acima um pouco da mama, tem que ser levado em consideração para que o paciente procure. A gente nunca quer
pegar um caso de câncer de mama já com manifestação clínica, com alterações, por exemplo, de um nódulo visível, um abaulamento, a gente gostaria de pegar uma fase subclínica, que é onde se faz o diagnóstico, onde temos uma doença menos avançada. Porque apareceu um nódulo da doença avançada? Nem sempre, mas o ideal é se a gente pegar nos exames de rastreio. E eu vou falar para vocês um pouco de mamografia. É o melhor método disponível para diagnóstico precoce, além de ser melhor para avaliar microclassificações, e o que mostra a redução de mortalidade é a mamografia. É indicada para rastreamento precoce, não foi substituída por nenhum outro método ainda. A partir dos 40 anos de idade, eu sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia. O sistema de classificação, que é o BIRADS, ele tem as condutas e tem um manejo que é padronizado no mundo praticamente inteiro. Então, praticamente no mundo inteiro vai seguir a mesma conduta conforme a alteração da mamografia. O BIRADS é utilizado para mamografia, ultrassom e ressonância. É um sistema, então ele vai classificar a lesões de mama na mamografia de acordo com o sistema. O que há de novo na mamografia? Então, a gente colocou aqui uma tomossíntese, que é uma mamografia diferente, porque o aparelho realiza diferentes projeções da mama, das imagens retiradas de uma mamografia, ele realiza projeções diferentes desse exame. Então, é melhor o desempenho da mamografia, reduz a sua reconvocação, que é chamar a paciente em casa para refazer o exame, causa um estresse muito grande. Então, esse tipo de reconvocação realmente reduzindo é estressante para o paciente, né? E melhora para as mamas densas. Geralmente, mama densa é encontrada em mulheres mais jovens, onde o câncer de mama é menos incidente, porém, é muito importante ser detectado também. Mas ainda é um custo alto para rastreamento geral. Uma tomossíntese ainda não pegou ainda como um exame de rastreio muito difundido ainda. A mamografia convencional, eu posso ter lesões como fibroadenoma atípico, né, como grupos de microclassificações, que podem ser compactas, como podem ser irregulares e suspeitas. Né? Aqui eu estou colocando um fio metálico marcando essas lesões da mamografia. Então, a mamografia, conforme a medida dessas pintinhas e as suas formas, ela tem importância, vai mudando a nota que recebe essa mamografia. Então, é por isso que a gente coloca naquelas critérios de notas que a gente falou de BIRADS, né? Por quê? Porque a gente não gostaria de já pegar um nódulo com esse tipo de característica estrelada. Então, esse tipo de característica estrelada é o tumor, né, de mama, categoria 5 na mamografia, que a chance, a incidência de chance de ser um câncer de mama, uma imagem que a gente recebe dessa forma, então é muito grande. Então, o que a gente gostaria? De ter acesso à paciente antes dela chegar com a história natural já dessa lesão dessa forma, uma lesão estrelada especulada. O que há de novo na ressonância magnética também? O exame gera as imagens, né, de alta resolução, as imagens como um todo, como a morfologia, quer dizer, a forma dessa imagem e o seu comportamento também, né? Ela tem uma alta sensibilidade para câncer de mama, 90-95%, mas ainda tem um alto custo considerado. Existem exames que, se você, por exemplo, eu gosto de comentar isso, que se você chegar no ortopedista com o joelho torcido, às vezes o colega, né, pode ter conduta já de pedir uma ressonância nuclear magnética direto, porque vai ver bem as articulações das lesões, né? E às vezes na mamografia, se você tem dúvida, você não pode pensar duas vezes também e solicitar esse exame para o seu paciente, que é um exame de ressonância. Então, utilizado muito para pacientes de alto risco, principalmente, e que vão ter neoplasia oculta e, às vezes, que tem próteses, né? Esse exame de ressonância é muito importante para esse tipo certo de pacientes.
A ecografia, ou ultrassom, é um segundo método mais indicado para a gente fazer detecção e diagnóstico de lesões, né? A detecção, achar e o diagnóstico, porque a gente pode lançar mão de muitas biópsias guiadas pelo ultrassom. Então, se a lesão é vista na mamografia, leva-se no ultrassom e faz e é vista no ultrassom também, não é obrigatório ser sempre vista na mamografia e no ultrassom. Mas se é vista também na mamografia e também no ultrassom, a biópsia se torna mais fácil. Porque o manejo com ultrassom e biópsia, eles nasceram um para o outro, né? Então, a gente diferencia nódulos sólidos cisto, né? Ele vai completar a mamografia, principalmente nas mamas densas, naquela paciente que não tem condição de realizar uma ressonância, então já faz um ultrassom, já ajuda demais. Muito importante agora na COVID, ultrassom, porque ver linfonodomegalia axilar é o melhor método para ver linfonodomegalia axilar. Nós estamos recebendo paciente com reação vacinal de linfonodomegalia e preocupadas com isso. Você faz um ultrassom e pode ser que só pelo ultrassom você consiga tranquilizar essa paciente. Então, se você vê uma lesão que ela tem uma irregularidade, às vezes, ela tem uma maior penetrância dentro do tecido mamário do que uma largura, então esse nódulo pode ser que seja suspeito diretamente na ultrassonografia e pode ser levado ao diagnóstico já. Quais são as estratégias principais que a gente tem que ter em relação ao câncer de mama? Uma, né, essa que a gente está fazendo, estratégia de divulgação da importância, divulgação do que pode acontecer, né? Não é só em grupo de risco. A gente falou que o câncer de mama, às vezes, esporádico é o mais comum, né? Aquele que é paciente, mas eu nunca tive parente com essa doença e agora eu estou com essa doença, infelizmente. Então, isso é de sua importância, essa estratégia de divulgação, né? Estratégias de fazer o apoio ao diagnóstico. Por que isso? A gente vê hoje em dia no estado espalhadas carretas pelo interior fazendo coro, né, a esse clamor que é o Outubro Rosa, fazendo vários exames de mamografia, né, levando o profissional até o interior e fazendo a avaliação profissional, né, tanto do câncer de mama quanto a prevenção também do câncer de colo de útero, correto? Os principais serviços que nós temos hoje em dia no estado são assim, serviços bem diferenciados, né, que podem adequar e tratar tranquilamente da maioria das pacientes que procuram. O tratamento, sempre pensando no tratamento multidisciplinarmente, o médico que vai operar, o médico que vai tratar da paciente, a radioterapia, que eu vou falar a seguir. E isso a gente vê como assim, uma frente de apoio e de luta contra as complicações dessa doença. Zerar a doença do câncer de mama, a gente acredita que é muito difícil, mas o tratamento cada vez mais precoce, a detecção precoce, é o que a gente vai conseguir controlar essa doença. As estratégias principais, né? Diagnóstico precoce, a cirurgia, quando ela for indicada, o tratamento já eficaz, né? O segmento eficaz e o acompanhamento eficaz. Tudo isso é de muita importância. Quimioterapia é uma coisa que assusta muito as nossas pacientes, porque todas elas pensam nos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais da quimioterapia são também muito levados em consideração pelos médicos oncologistas e que tratam essas pacientes com muito respeito, com muito carinho e com muita atitude, né? Você vai administrar substâncias com agentes citotóxicos, né? Pode ser antes da cirurgia, pode ser após a cirurgia, e tem como objetivo tratar a doença micrometastática, que são os êmbolos metastáticos que soltam no tumor e que podem levar à doença metastática. De suma importância, alterações da função da mulher tem que ser levada em consideração hoje, mais modernamente. Se eu pego uma paciente com 30 e poucos anos de idade, que às vezes tem um filho, não tem filho ainda, não tem sua prole definida e tem interesse de ter prole no futuro,
ela pode muito bem fazer um tratamento antes, uma coleta talvez de óvulos, para se proteger dos efeitos, as suas células reprodutivas serem protegidas do efeito citotóxico da quimioterapia. E a partir daí, depois de passar toda essa tempestade, toda essa turbulência, ela pensar em voltar ao seu sonho e ter a gestação após o câncer de mama, após o tratamento e após a sua cura. Isso é muito importante. Hoje em dia, nós temos vários testes para dar prognóstico do pacientes que antigamente, classicamente, receberiam tratamento quimioterápico. Hoje em dia, a gente pode lançar a mão de alguns exames mais sofisticados que podem levar até a não necessidade, né? A verificar que não há necessidade tão importante de utilizar a quimioterapia. Então, e a paciente no momento que ela está recebendo quimioterapia, né? E às vezes a paciente depois, quando já curada. A gente tem que pensar sempre no depois, quando a paciente já vai ter sido beneficiada pelo tratamento, que ela já tenha passado por toda aquela turbulência. A radioterapia é a aplicação de radiação na região do tratamento local regional, na região mamária. Para quê? Ela tem reduzido a chance do câncer voltar para o local. Então, a radioterapia, hoje em dia, ela tem novidade o hiperfracionamento, que significa a dose total, intervalo de tempo mais curto. São doses maiores, mas menos tempo de exposição à radioterapia. E hoje em dia eu posso falar que até em Goiânia nós já temos, infelizmente ainda não temos em âmbito de SUS, mas a paciente faz a radioterapia já dentro do centro cirúrgico, faz a radioterapia inteira no momento da cirurgia e após a cirurgia ela já completou o tratamento radioterápico. Isso também é uma radioterapia que já faz na pré-operatória. Então, são as novidades. Aqui é uma máquina, né, de radioterapia, o médico radioterapeuta, que sempre também está totalmente por dentro do caso da paciente, é um estudioso da área e que vai planejar e vai realizar a radioterapia na paciente de maneira que ela seja muito bem beneficiada. Hoje em dia, o tratamento de axila, que é uma coisa que não se fazia tanto classicamente, e hoje em dia nós temos o tratamento de axila com radioterapia, né? Às vezes tumores de axila. Hormônios. Mas a gente falou que hormônio faz incentivar o câncer de mama. Alguns hormônios que são controlados, né? São antagonistas de hormônios e alguns são reguladores desses hormônios. Então, essa terapia hormonal é uma terapia diferenciada. Alguns tumores respondem bem ao hormônio. Se você utilizar essa medicação por 5 e, agora mais modernamente, por até 10 anos, está provado que eles vão reduzir a chance de existir uma recorrência do tumor. Uma recorrência de maneira mais prolongada. Então, acaba que o câncer de mama vai se tornando uma doença crônica. Como que a paciente toma um comprimidinho todo dia, como se fosse uma hipertensão, como se fosse um diabético, ou um hipotiroidismo, que ela tem que tomar a medicação dela diária, ela vai lá e vai tomar o hormônio dela para o câncer ficar controlado dentro do organismo dela. Pode durar até 10 anos hoje em dia. As terapias-alvo são terapias que são utilizadas proteínas específicas que são ligantes, né, dentro da célula tumoral, e que fazem, por exemplo, fator de crescimento do tumor, que a gente, com a terapia-alvo, com a imunoterapia, pode ter uma chance de combater essa doença, combater essas alterações. Por exemplo, a fabricação de vasos sanguíneos para o tumor. Então, nós temos, hoje em dia, terapias-alvo que fazem com que essa neoangiogênese, que é a formação nova de vasos sanguíneos para alimentar o tumor, seja desligada. Isso favorece o ataque ao tumor e a sua morte. Então, são terapias que não vão agredir, como a quimioterapia, as outras células, na maioria das vezes não vão agredir outras células, mas que vão ter uma ação específica, como se fosse uma terapia-alvo mesmo para o tumor, determinadas células. Nos últimos 15 anos, a gente pensa
cirurgia de mama e a gente não pode deixar de falar em oncoplastia. Então, eu trouxe algumas fotos para vocês de que a gente gostaria muito de pegar o tumor de fase inicial para que a paciente possa ter a sua mama preservada, né? Hoje em dia, o que é a oncoplastia? A oncoplastia é a aplicação de técnicas aprendidas durante a cirurgia plástica, com o auxílio da cirurgia plástica, que foram migraram, né, para o tratamento oncológico, onde você vai conseguir ter um tratamento oncológico satisfatório, de margens do tumor satisfatórias e ainda não ficar com alterações de assimetrias importantes na mama. Então, é uma preocupação primeira com o tratamento oncológico, mas é uma preocupação também com a estética e a simetria mamária. Vou mostrar alguns casos para vocês de remodelamento mamário. Então, hoje em dia, a gente incomoda a gente ver uma paciente que, às vezes, foi submetida ao tratamento de câncer de mama e evoluiu para uma mastectomia. A paciente que é submetida à mastectomia, ela tem muita alteração na sua autoimagem corporal, até no seu equilíbrio, na sua autoestima. Então, isso é muito importante, nós fazermos essa avaliação também. Existem casos que a gente consegue resultados estéticos muito bons, né? Isso não é caso de literatura, mas a gente consegue casos semelhantes e casos de resultado estético muito bom. Uma paciente que, às vezes, tem uma doença na mama e, a partir dessa doença da mama, ela vai passar por um tratamento que ela vai conseguir ficar esteticamente melhor, né, do que anteriormente a doença que ela teve. Então, historicamente, era isso que a gente encontrava, caso de mastectomia, apenas a mulher perdia-se a mama, né? E hoje em dia a gente tem diversas técnicas que podem ser empregadas, como técnicas combinadas com próteses, como retiradas de outras partes do corpo, principalmente plano muscular, gordura e pele, que são conhecidos como retalhos, né? O retalho do músculo grande dorsal, que pode ser utilizado para que seja utilizado para repor, né, o volume mamário. A gente fala em reconstrução de mama, mas a gente fala equivocadamente. Ninguém quer repor outra mama no lugar, a gente quer repor o volume de maneira satisfatória, fazendo a simetrização daquela mama com a mama oposta, né? Então, existem resultados estéticos muito bons, realmente. Existem resultados estéticos que o paciente passa por uma mamoplastia e, a partir daí, ela tem a cicatriz de uma mamoplastia como se fosse uma cirurgia estética reparadora. Porém, ela está livre do tumor dela. Ela vai passar pelo tratamento ainda quimioterápico, às vezes, complementação, às vezes vai passar, né, por outro tratamento hormonal, com certeza passar pela radioterapia, mas passar por isso tudo com a mama, o volume mamário adequado, né? E isso deixa o paciente muito satisfeito, muito feliz. São cirurgias, às vezes, de importância grande, né? Como a cirurgia do músculo transverso reto abdominal, que a gente retira uma parte da musculatura reto abdominal para preencher o volume mamário, né? Passando por uma cirurgia grande. Então, você consegue repor também com esse músculo do reto abdominal. E a reposição com prótese. Às vezes, a paciente que perde perde a areola também, não tem condição de preservar. Ela passa por um período, ela vai fazer a seu reposicionamento de volume mamário com prótese, e a partir daí pode fazer técnicas de micropigmentação da areola, por exemplo, e até de reposição, de reconstrução da areola e do mamilo dela. Então, ela pode passar por essas técnicas e complementar e ficar muito satisfeita com isso. Seria hoje em dia muito, até nós temos assim, micropigmentação que em 3D, né, que parece muito com o mamilo da paciente. E essa paciente tem essa satisfação de ter passado por tudo aquilo e se sentir intocada, né, se sentir de uma maneira que ela
não vai ter que se olhar no espelho e conviver com a cicatriz, com uma normalidade muito grande. Ela vai ter essa satisfação. Hoje em dia, a gente tem técnica de mamoplastia, de oncoplastia, que a gente pode substituir a mama, às vezes, por gordura retirada da própria paciente. Então, faz um tratamento dessa gordura e injeta a gordura no defeito mamário e aquela gordura vai se remodelando ao tecido e ao perfil mamário e chegando até a se assemelhar muito a uma mama natural. Então, hoje em dia, a gente pode utilizar também desses recursos, né? São recursos utilizados lá da lipoescultura. E aqui, por uma causa muito nobre, que é a diminuição de alterações do volume mamário. Bom, colegas, um abraço a todos, né? Eu acho que eu gostaria muito de falar que o Outubro Rosa sempre tem que se pensar em prevenção, sem pensar em ser mais uma pessoa que vai difundir, né, essas ideias, né? Não precisa aprender tudo que foi falado aqui, isso aqui é só uma noção para que as pessoas possam chamar a atenção e perguntar para aquela paciente, para aquela amiga, para aquela vizinha, você fez sua mamografia esse ano? Todos nós somos multiplicadores de conhecimento, multiplicadores de cuidados também. Parente sua, você fez mamografia esse ano? Você examinou suas mãos? Principalmente nesse mês de outubro, a utilização do laço, né? Que a gente faz justamente para lembrar, né? Então, que isso seja muito importante. A memória de Susan Komen que faleceu em 1982. Ela faleceu aos 36 anos de idade, né? No leito de morte dela, a irmã dela falou que ia fazer de tudo que ela conseguisse para que ela diminuísse o sofrimento das famílias devido a essa doença. A gente pensa, poxa, mas o que eu posso fazer? Essa fundação de Susan Komen, ela é uma fundação gigante nos Estados Unidos. Foi criado através do Outubro Rosa, foi uma coisa inspirada nessa fundação. E a gente vê que a irmã da Susan começou com uma caixa de sapato recolhendo donativos para a campanha, para poder fazer folder, camiseta e fazer os lacinhos rosa para poder conscientizar. E hoje em dia, essa coisa desse tamanho, que é o Outubro Rosa, né, difundido no mundo inteiro. Então, gostaria de agradecer a todos e ficar à disposição para algum questionamento. Muito obrigado a todos. Alguma pergunta? Todo mundo está parabenizando, que a gente quer agradecer, doutor Humberto, pela excelente explanação. Doutora Érica está aí, você quer falar alguma coisa, doutora Érica? Doutora Érica é a nossa coordenadora de serviço de mastologia aqui do HGG. Se quiser falar, fica à vontade. Está sem som, doutora Érica? Oi, eu não ouvi o que você falou, Wagner. Meu som ficou, meu áudio aqui também ficou ruim. Pode repetir? Estou abrindo para a senhora, se quiser fazer algum comentário. Não, achei que a aula do Humberto já foi bem completa, né? Eu só queria agradecer a ele a participação nessas comemorações do Outubro Rosa, e acho que não tenho nada a acrescentar, não. Foi muito bom, né? E muito claro. Uhum. Bem completo, bem amplo. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Então, aqui é só parabenizando mesmo, doutor Humberto, mais uma vez, a gente quer agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui fazendo o fechamento desse dia D para a gente, né? Então, em nome do doutor Zé Cláudio, doutora Fátima, a gente agradece a vocês, tá? Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite.